Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live do projeto do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é dança e show, com a queridíssima convidada Mariana Manhães. Oi Mariana, tudo bem? Grande Maciel. Maciel, vamos começar aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Uau! Bom, enquanto as pessoas aqui estão chegando, eu vou aqui lendo o poema, aí elas vão aqui se achegando, a gente vai Tá, eu vou aguardando. só fazer um Bom, negócio rapidinho aqui. Esqueci de trancar a porta para ninguém entrar. ah, enquanto isso, eu vou ler aqui o poema pra gente chamado Condição, do livro Pensamento Dança, do professor, poeta e filósofo Igor Fagundes. Vamos lá. Maravilhoso. Vês, a Terra gira em torno de si, do Sol, do sonho, e há translações do teu corpo rumo ao farol, de um navio sem contornos sobre o mar inverossímil das estrelas, e vês, elas piscam, como o olho em ti prepara a tempestade das pálpebras e cílios sobre o rosto, depois do relampejo de um vasto vazio sob o peito a vazar, um arco-íris qualquer, ao rés do umbigo. Vês, geladeira alguma, geleira é para sempre dura. Nenhuma duna segue imóvel no deserto. Basta beberes num só gole o vulcão forasteiro nas Antárticas e o líquido invisível das ondas da areia das paisagens áridas para um peixe elétrico saltar do céu salgado que há no aquário fértil de algum cacto entre o espinho, a espinha, a guelra e a espuma aquática. Sobre o dorso de um dromedário inebriado, monta este moço bailarino chamado imaginário. Tudo o que se move sem parar nos cosmos não seria dança, caso não pudesse, não poupasse em teu humano colo este pássaro criança a se aninhar no oco da palma da mão mais cauta até o voo pelo fogo do ar vertiginoso de tua alma. Muito bom. Yes! E começamos assim o nosso bate-papo de hoje do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje é Dança e Show, com a queridíssima convidada Mariana Manhães. Yes! Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente estou na área do marketing digital. E o tema de hoje, o tema de hoje é dança e show. Lembrando que hoje, só um instante para eu não errar, porque às vezes eu esqueço mesmo. Hoje é sexagésima, não, hoje é 68ª, isso, 68ª, acho que é 60, gente, calma aí, É por aí, é por aí. não, calma aí, calma aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso, 67ª live desse projeto, que começou dia 30 de março. Bom, yes, são É lives muita live. diárias. É Lives, muita live. lives diárias com temas diferentes e convidados diferentes. Mas, Júlio, por que dança e show? Tá, eu já vi as pessoas dançando ali no show e tal.
é exatamente um pouco desse caminho que a gente vai percorrer hoje. Muitas vezes nós já vimos clipes, já vimos shows, já vimos alguma ou um programa de TV, vários vídeos no YouTube em que tem bailarinos, dançarinos profissionais ali, incluído com um artista, um cantor geralmente, né? Sim. Ou uma dupla, enfim. Que acontece que tem lá o seu corpo de baile, ou então seus bailarinos, cada um chama ali de uma maneira diferente esse meio profissional que está dançando ali naquele momento. Nossa, deve ser super glamuroso. O que que eles fazem? Como é que é? Pô, deve ser super legal, né? Só chegar lá e dançar, né? Poxa, é tão alegre, é tão... Pô, eu queria também ganhar dinheiro e dançar assim, chegar lá e ser feliz. Pô, né? Não, não. Ali é um uma pequena partezinha desse trabalho que esses profissionais têm que diariamente conquistar, diariamente estar levando essa profissão que muitas vezes é muito mais sacrificante do que a gente acredita que seja. Não sacrificante de uma coisa muito negativa, não. É como qualquer outro ofício, como qualquer outro trabalho, se tenha como dedicação, como esforço, como estudo. Então a gente vai saber um pouquinho através da Mariana Manhães, que está nesse circuito, nesse trabalho, nessa relação da dança voltada também para os shows, para os clipes, para esse mercado que a gente vai saber um pouco mais hoje. Seja bem-vinda, Mariana Muito Manhães. obrigada. Yes! Bom, gente, vou começar me apresentando. Sou Mariana Manhães, Judina me apresentou. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Bom, vou começar a dar uma introduzida, a me apresentar, né? Sou bailarina, trabalho com dança já, vamos botar aí, quase uns 7 anos profissionalmente. Antes disso, eu comecei a dançar pequenininha na escola, no balé, que a gente só fazia pontinha, flex, que não tinha nenhum um mínimo de consciência corporal. Era aquela coisa bem bonitinha. E bom, comecei no jazz, no balé, passei pelas danças, um pouquinho pelas danças urbanas nesse meio do caminho, mas não me aprofundei. E comecei a trabalhar com a dança a partir do momento que eu entrei na faculdade. Lá, o povo já aqui falando. Começou no Altian, que passava no domingo, exatamente isso. Era aquele Altian que a gente dançava na infância, era o Rouge, era aquele que já começava a fazer os shows em casa. Nos aniversários, eu preparava já apresentações em aniversários meus, eu juntava as amigas e falava, vamos dançar, vamos se apresentar a todo mundo. E começou mais ou menos desse jeito. Meio que já estava tudo um pouco encaminhado para eu seguir esse caminho, porque desde sempre eu sempre gostei de fazer apresentação, de dançar na escola e, enfim. Gente, tô adorando isso. E o meu primeiro trabalho, assim, que eu considero como o meu primeiro trabalho, um amigo meu, que é cantor, MC, ele resolveu que ia começar a se lançar como MC, como cantor, gravou as músicas dele, falou, Mari, quero te convidar para fazer parte do meu balé e eu vou fazer um clipe e tudo mais. Aí a gente fez a primeira gravação do primeiro clipe dele, rolaram alguns ensaios ali na hora, não foi nada muito... Elaborado. Não teve nem cachê, na verdade, assim. Foi uma parada que eu fiz porque eu queria fazer, porque eu nunca tinha feito. E aí foi aí que aconteceu a minha primeira gravação de clipe. E o meu primeiro show com ele, a gente começou a ensaiar. Não tinha dinheiro para ir para ensaio. A gente não tinha cachê para ensaiar. Não, o primeiro show não teve cachê também. A gente dançou de graça. Mas assim, foi muito importante para mim para ganhar essa experiência, para ter essa experiência do palco, para ter essa experiência do ao vivo, do improviso. Eu acho que foi o segundo show com ele.
A gente levou um pendrive com as bases das músicas. Chegou na hora, o pendrive não funcionou. E aí a gente teve que usar o DJ que estava lá na casa no dia. E o DJ soltou uma batida de funk. E aí a gente teve que fazer tudo assim, no improviso, porque não era o mesmo ritmo das músicas, enfim. Foi tudo bem assim, bem jogado. Mas foi muito, muito importante para mim esse início. Porque eu ganhei muita experiência aí. Não só de palco, de ter noção de improvisar, assim, até para saber como se portar diante de certas situações e enfim. Aqui a Lua falando que no início a gente faz muita coisa no amor. Realmente, no início eu fiz muita coisa no amor. Na verdade, eu fazia para ganhar experiência, para ter aquela experiência e para ser vista. Porque Isso é nesse muito meio, importante. infelizmente, se você não é visto, você não é lembrado. Esse é o ditado. Se você não é visto, você não é lembrado. E eu fiz muito no início assim. Eu ia e vou e que eu quero que as pessoas me vejam, quero que as pessoas me conheçam, mesmo que eu faça, que eu não tenha dinheiro de passagem para ir e voltar desse show, que eu não tenho dinheiro para fazer um lanche, mas eu tô indo, tô me jogando. Sim, e acho que eu nunca contei aqui em nenhuma live. Então, eu vou dizer aqui em primeira mão, né, que eu também comecei a arte, né, só que eu iniciei na parte da música. E aí, o que eu fazia? Eu fazia muitas apresentações com a música, e aí eu tinha que também dançar. Era algo bem performático e, e também passava muitos perrengues. Então, eu aprendi muito, muito, muito. E que tinha essa relação com o show. Eu cantava e era muito, muito, muito assim. As pessoas viam, aliás, era um lugar muito de aprendizado também. Essa relação do show, a gente leva muito como fácil para quem vê de fora. Mas quem ali está dentro dos processos percebe o quanto é complicado. Inclusive, na época, quando o processo estava melhorando, tinha pessoas que também dançavam. E aí não é fácil também ter pessoas dançando junto, e era muito difícil. Então, só para comentar aqui em primeira mão uma curiosidade que ninguém sabia durante essas lives e hoje estou contando aqui para vocês. Adorei saber disso, viu? Yeah. Adorei saber disso. E aí, Mariana, como que é as suas relações profissionais, né, junto, porque eu sei que você é formanda na UFRJ, né? Uhum. Como que é essa relação do profissional junto à sua formação acadêmica em dança? Olha, uma pergunta que muita gente me faz. Eu preciso da faculdade de dança para fazer o que você faz? Essa é uma pergunta muito corriqueira. Eu preciso ter uma faculdade de dança para dançar, para fazer o que você faz, para fazer clipe, para fazer show? Minha resposta é não. Você não precisa da faculdade de dança, da formação da faculdade de dança para fazer isso. Tem aí o sindicato também de dança que te profissionaliza, que te dá uma carteira de profissional, né? Mas para fazer show, para fazer clipe, não é necessário. Porém, para mim, pessoalmente falando, foi muito, muito importante ter percorrido esse caminho dentro da faculdade, porque para mim, assim, a minha percepção de corpo, de movimentação, até mesmo de mentalidade, assim, com relação a corpo mesmo, assim, a ter uma certa consciência corporal, para mim foi muito, muito importante, porque eu uso praticamente tudo que eu aprendi lá para os trabalhos aqui. Por exemplo, às vezes tem um trabalho, a gente falando mais da parte do bacharelado mesmo, né? Uhum. Da atuação. Por exemplo, na questão da preparação corporal, os diferentes tipos de shows. Recentemente eu fiz uma gravação de um DVD que era um DVD de funk, todo de funk, do Renan da Penha. E lá a gente teve muito essa questão da preparação corporal. Por exemplo, uma música
tal pedia um corpo mais alegre, um corpo mais assim, com as expressões mais alegres. E aí eu trouxe tudo isso da faculdade, toda essa questão da preparação corporal para essa questão. E aí tinha música que trazia para um lado mais sensual. Então a gente tinha que botar isso no corpo de uma forma mais sensual. Então, totalmente essa preparação, essa questão da preparação do corpo, para mim, foi totalmente essencial e eu trouxe totalmente da faculdade. Pegando um gancho do que você está falando sobre a faculdade, né? Que, no caso, eu também, né? Nós somos filhos da UFRJ, do curso de graduação em dança. Tanto eu e você que somos do curso de bacharelado. E fazendo um link sobre a live de ontem, que foi Dança e UFRJ, parte 2, que tivemos uma outra na semana passada sobre o mesmo tema, que não deu conta porque o tanto de conhecimentos que tem o curso de dança na UFRJ. Lembrando disso, como que as suas relações de técnica, né? Você falou um pouco aí da sua experiência que você conseguiu trazer dentro de uma diferenciação necessária naquele momento para o clipe. Como que você percebe a sua relação de técnica? Porque eu entendi que nessa graduação em dança, a gente... porque agora você já tem um mercado de trabalho já muito bem determinado. É isso que eu quero. E aí, como que os conhecimentos da graduação em dança, que te traz um diferencial como profissional, porque não só aquela que dança, mas também que em algum momento vai poder ensinar alguém, vai poder compartilhar o conhecimento, tanto como professora, mas também alguém que está ali precisando de uma orientação, ou então um artista que pode precisar do seu trabalho como coreógrafa ou como preparadora corporal, porque isso me pode trazer um arcabouço muito grande como pesquisadora, também como uma profissional na dança. E aí, como que você traz essas referências técnicas quando você vai estar ali atuando, caramba, isso aqui eu acho que eu posso trazer aqueles conhecimentos da faculdade para determinado lugar, para determinada situação, para minha preparação corporal, para aquele clipe. Fala um pouquinho para a gente dessa aplicação das experiências como graduanda no seu trabalho, nos shows, nos clipes. Então, eu procuro trazer, às vezes até de uma forma mais... com uma linguagem mais fácil e mais lúdica, porque a gente lá na faculdade, a gente tem uma linguagem um pouco mais complexa de vez em quando. E tento trazer para uma linguagem próxima daquela pessoa, usando de forma, às vezes, até lúdica. E às vezes eu nem percebo que eu estou trazendo isso, essas técnicas, assim, porque acaba sendo tão natural que simplesmente vem assim. Eu não tô... Não tem, assim, uma imagem agora preparada, assim, para... Sim. Opa! Para trazer, assim, no momento. Mas basicamente, assim, de forma mais lúdica, de forma mais... com uma linguagem um pouco mais próxima daquilo ali que eu tô trabalhando. Até porque eu venho percebendo bastante que essa área profissional, ela vem cada vez mais ganhando espaço, né, no mercado de trabalho, né, da dança. Muitos bailarinos, muitos artistas da dança, muitos profissionais da dança, cada um dá um nome, mas que certo é o trabalho, né, nesta área. E você tem alguma coisa que dentro das suas escritas aí você preparou para trazer para a gente? Oi, desculpa. Você gostaria de falar algum tópico, alguma coisa que você trouxe para compartilhar com a gente? Eu anotei algumas coisas. Yes. Por exemplo, deixa eu ver aqui. A questão das audições,
Teve uma pergunta aqui da Luana também que eu não queria perder, que foi de Ah, uma sim, coisa que eu sim. não falei. Mari, as pessoas não se acostumaram com o fato de você começar a fazer trabalho sem cachê e te chamaram muito por permuta. Calma aí, não por poderem pagar, mas para se aproveitarem. Como foi romper essa coisa do trabalho sem cachê e começar a cobrar cachê sem perder a oportunidade? Essa relação começou a partir do momento que, na verdade, assim, o primeiro trabalho que eu fiz, que foi na permuta, foi com esse meu amigo, e foi pelo motivo de estar sendo com esse meu amigo. Mas logo em seguida começaram a surgir os trabalhos que não eram na permuta. Então, a partir dali, eu já comecei a me valorizar quanto a isso, de não aceitar mais, porque eu já tinha aquela experiência, que era o que eu queria ter, eu já tinha ganho essa experiência. Então, a partir do momento que eu comecei a receber e ver que, tipo, não, nem que eu pegue R$ 100, eu tô ganhando algum dinheiro. Uhum. Então, eu mesma já tive essa percepção e comecei a cortar. Mas assim, não vou dizer que nunca mais, depois disso, eu nunca mais fiz um trabalho sem cobrar um cachê. Porque eu já fiz um trabalho, até tem, sei lá, 2 anos que eu fiz um trabalho que eu queria muito, muito, muito fazer por causa dos artistas que estavam envolvidos. E era meio que um sonho pessoal meu, então eu deixei isso um pouco de lado e fui. Mas assim, não faria novamente, mas foi uma exceção que eu abri. Aqui, vou falar um pouco sobre as audições de dança e dessa questão da indicação, né? Porque nesse mundo, nesse meio, infelizmente, o que acontece muito acontecem audições para determinados tipos de trabalhos, mas, na grande maioria, o que acontece as pessoas entram num trabalho, num determinado trabalho, porque foram indicadas. Isso é uma coisa que é um fato. Existem as panelas e é toda aquela questão de que você tem que ser visto. Uma coisa que todo mundo, quando as pessoas vêm me perguntar, Mari, como é que eu faço para começar a trabalhar desse jeito? Primeiramente, você tem que estudar, tem que ter alguma base. Eu comecei com as bases de jazz, eu comecei com as bases do balé, depois caminhei um pouquinho pelas danças urbanas, a parte de rios, de salto alto, estileto. Então, tem que ter um estudo de técnica de alguma modalidade. Você tem que ter alguma coisa desse tipo. E ser visto, fazer aula, conhecer pessoas, coreógrafos. Não estou falando de puxa-saquismo, não é isso. Estou falando de se mostrar o que você sabe fazer para as pessoas. É fazer vídeo e postar na internet, que agora a internet tem isso ao nosso favor. Mas a grande verdade a maioria dos trabalhos importantes, dos trabalhos grandes, são por indicação. Acontecem por indicação. Você tem alguma rotina de treino, alguma rotina de alongamento, alguma rotina de uma dança específica para o seu trabalho atual? Ou você tem alguma rotina de movimento mais abrangente para qualquer outra dança que você for fazer durante a semana ou mesmo no dia? Eu costumo fazer... Uma coisa que eu costumo fazer muito, muito é botar músicas dos shows que eu já faço ou que eu já tenha feito e fazer as coreografias desses shows, ficar estudando essas coreografias desses shows. E, por exemplo, nessa questão da quarentena, eu tenho feito muitas aulas online, de live que a galera tá fazendo. Então, é um modo que eu arrumei também porque às vezes no dia a dia, naquela correria que de vez em quando acontece, às vezes eu não conseguia fazer uma aula de outra pessoa. Eu faço alongamento em casa, aquela coisa toda, mas assim, não é a mesma coisa de você estar fazendo uma aula com alguém. Então, agora nessa quarentena, eu pude fazer mais aula. Eu comprei pacote de aula de jazz, fiz umas aulas de twerk, tem as aulas aí de danças urbanas do hip hop, locking. Então, eu tô sempre tentando catar alguma coisa dessas lives. Tem live de alongamento. Agora, principalmente nessa quarentena, eu tenho conseguido investir, né, nessas aulas, assim, para me manter estudando
não só prática, mas teórica também. E é bem por aí, assim, eu sempre pego alguma coisa que eu já tenha visto antes também, para fazer. Eu achei muito interessante na sua fala que você disse que você comprou um pacote de aulas de jazz. Sim, Bom, estamos aqui no bate-papo falando de shows, né? Dança e show. Logicamente, é um trabalho que ele é diretamente voltado para receber dinheiro, porque teve aqui uma live que a gente fez sobre projetos sociais. Então, de certo modo, é um outro viés, só para contextualizar o que eu estou dizendo. E aí muita gente fica falando, a arte precisa ser valorizada, eu sou profissional da dança. E aí quando a gente vai perceber, a pessoa não compra um pacote de aulas na internet, que muitas vezes é bem acessível, tipo sim. R$ 20, R$ 15. ah, e aí quer trazer essa bandeira de ser valorizado. Achei muito bacana, isso faz todo sentido, que também é Sim, uma maneira da gente repensar essa questão de valorizar a arte a partir também dessa valorização do outro. com Vamos lá. certeza, com certeza. Sim, isso é muito importante. Por isso que eu falei. Eu vejo muita gente falando assim que eu não sou valorizado. Foi exatamente isso que você falou. O bailarino não é valorizado, meu trabalho não é valorizado com dança. Mas caramba, se a gente mesmo que é do meio não valoriza o nosso amigo, se a gente não. Sabe? Vamos falar aqui da parte de rede social, que é o que a gente está vivendo muito agora também. Às Sim, vezes a pessoa posta um trabalho, posta alguma coisa, algum conteúdo super legal de dança. E as pessoas não fazem um negócio que é de graça, que é compartilhar, que é mostrar para outras pessoas a arte do colega. Então, isso sim. é muito importante, assim. E a sua fala tá sendo super coerente. Então, isso estou achando muito bacana. Ainda mais para o bate-papo de hoje, que pode levar assim, show, uma coisa não muito importante. Cara, isso tem ali uma lógica, uma produção, um trânsito de várias coisas que a gente não tem ideia. É. Ah, E pegando um gancho aí disso de... Às vezes acontece, assim, a gente... Vamos botar aí, dentre os três, a Santíssima Trindade, atriz, cantor e dançarino. Dentre esses três, o dançarino é o menos valorizado. E isso a gente vê até os próprios artistas, assim, eu boto artistas para não denominar cantor ou cantora, enfim. Tem até próprios cantores que não valorizam os bailarinos que estão ali. Então, assim, eles precisam da gente no palco para fazer aquele show. É muito necessário a gente estar ali, mas ainda assim a gente não é valorizado por eles, assim. Não só pelas pessoas de fora, mas pelas próprias pessoas, assim, de dentro. você tocou no assunto dessa valorização também, né? Porque eu não estou nesse circuito, porém entendo dessa relação da valorização. E é mesmo, quando a gente tem uma hierarquia, né, muito estabelecida e muito clara nessas áreas, a gente acaba que percebe que, caramba, eu preciso fazer, ou eu mudar, né, a partir de mim, como esse desejo de mudança, né, ou vou continuar reclamando, não, preciso ser valorizado, não sei o quê. Porque a gente vê, né, como você falou, pode ter alguns cantores, pode ter alguns artistas que não valorizam quem está dançando junto. Porque não valorizar quer dizer o quê? Não perceber que o outro se dedica tão quanto você, que o outro Ou tem, até mais. ou até mais, sabe? Então tem muitas coisas envolvidas. E isso a gente está aqui nessa live para poder tirar os véus, né? Tirar essa fumaça, essa coisa meio turva sobre esse lugar que é tão importante, inclusive para a gente que está aqui na quarentena e vendo, consumindo muito clipe, O muito tempo todo. vídeos, O tempo todo. shows. Então a gente precisa, aqui um espaço muito importante. Vamos ler aqui alguns comentários.
A Sim. Maíra Mayra. Amazona colocou. Na quarentena, eu vi que algumas pessoas estão se valendo da ideia de empreendedorismo social para pedir contribuição solidária. Abre parêntese, trabalhar de graça, fecha parêntese, para projetos que visam lucro. Ela fez um comentário aqui sobre o que a gente estava falando, né, anteriormente. Aham. E a Pati Yel, gente, algumas vezes eu não consigo ler direito esses nomes, desculpa, Tá tá? tranquilo, eu também sou Acontece. assim. Na verdade, eu não consigo nem ler os comentários direito aqui. Eu tenho que chegar aqui, não sei se você percebeu. Eu Eu não estou usando o consigo ler. computador, fica a Eu não dica. enxergo aqui, ó. Aqui, Eu vou te ensinar como que se usa no computador depois, então. por favor. Aí ela colocou, Mariana, fala do mercado chinês, mas fala a realidade mesmo no seu ponto de vista. E Valorizar quem está perto, ninguém quer. Não, desculpa, essa aí da Maíra, mas vamos responder a parte a pergunta, né? Da Paty. vamos lá, Paty. A Paty, ela, olha, é porque ela também trabalhava na Ásia, ela morava na Legal. Ásia. E assim, eu tive duas experiências indo para lá. A primeira foi quando eu fui para Hong Kong. E a segunda foi quando eu fui para a China no passado. Eu até tinha anotado sobre isso aqui também, com relação às viagens. Tem muita gente que às vezes me pergunta sobre como é que faz para viajar? Como é que você fez? O que aconteceu? E são audições que acontecem. Por exemplo, a primeira de Hong Kong, teve uma audição aqui no Rio e teve outra em São Paulo. E aí a gente foi lá, fez o teste e tudo mais, e aí passou tudo certinho. Enfim. E aí fomos para lá e ano passado foi uma audição mais virtual, assim. A gente mandou um material, um vídeo e foi avaliado pelo cliente da China por vídeo e por foto. E vamos falar, gente, é muito complicado porque a carga horária chinesa é muito pesada de trabalho. E o modo deles trabalharem eu diria que chega a ser um pouco desumano. Pela experiência que eu tive. A primeira foi em Hong Kong. Eu trabalhei num parque de diversões lá. As apresentações eram um parade, que é como chamam, é um desfile que a gente faz pelo parque. Só que esse parade era feito com coreografia. A gente tinha dois coreógrafos, um russo e um japonês. O russo era mais voltado para a parte do balé e do jazz, e o japonês era mais voltado para as danças urbanas, para o hip hop, para street dance, enfim. Não sei denominar muito certinho essa questão. Mas era coreografado, esse desfile era coreografado pelo parque inteiro. Eram 40 minutos dançando, fazendo esse desfile pelo parque, no sol. Todos os dias, com uma folga por semana. E tinha um contrato e tudo mais, assim, a gente aceitou, todo mundo foi, tinha esse contrato. Mas, assim, chegou um momento que foi maçante, assim, foi um trabalho muito, muito maçante pra gente. A gente ficava um tempo muito extenso no parque o dia inteiro, a gente chegava lá entre 9h30 e 10 horas e saía só praticamente 10 horas da noite de lá. Eram 4 apresentações por dia, de 40 minutos cada. E era figurino que machucava, era um figurino muito pesado, tinha figurino que deixava a gente tinha o sol em cima da gente, era o sol do verão da China, então era aquele sol de 40 graus em cima da gente, a gente ficou queimado, assim, minha pele ficou totalmente queimada, eu tive, às vezes, descamava de tão queimada que a gente ficava. E assim, era desumano. A gente tentou reivindicar algumas vezes, porque a gente não tinha noção de que seria tão puxado dessa forma, mas assim, algumas coisas eles começaram a dar uma... Como é que eu posso dizer? Começaram a dar uma maleada,
como, por exemplo, dar uma flexibilizada nos horários. Como a gente conseguiu chegar um pouco mais tarde lá no parque, porque a nossa primeira apresentação era só 1 da tarde, a gente chegava lá às 9 para fazer maquiagem e tudo mais, e ficava lá todo esse tempo de espera. E algumas coisas eram maleáveis, assim, e outras a gente não conseguiu mudar. A gente continuou até o final com 4 apresentações de 40 minutos cada, dançando no sol. Então, assim, era bem complicado. A Paty falando aqui. O pessoal tem que saber a realidade. E é Sim, bem por aí. e aí, Mari, me fez aqui pensar no quanto também nós, artistas, precisamos também aprender algumas coisas em relação ao empreendedorismo, aprender sobre essas relações de mercado, que muitas vezes a gente se pega desprevenido por estar tão mergulhado na nossa arte, porque quando nós somos autônomos, temos que saber como lidar com o cliente, temos que saber como é, monetizar o nosso trabalho, ou seja, meu valor é esse. Deu uma coisa errada deu uma coisa errada no meio do trabalho, então, falando, né, para a pessoa que contratou, olha, está acontecendo isso, 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 e eu não acho que seja coerente para a minha segurança e para a minha carga horária. Só que aí a gente muitas vezes não sabe falar isso porque está muito mergulhado apenas nos ensaios. Não falo que isso é um problema, né? Estar ali mergulhado na sua dança, nos seus trabalhos, no seu laboratório, na sua relação de criação. Mas muitas vezes a gente percebe como autônomo que isso não dá conta de todas as demandas, como, por exemplo, lidar com essa situação que, se não tiver um bom argumento, uma apropriação desse assunto, a gente é passado de lado e mais uma vez é colocado numa hierarquia abaixo de todas as outras artes, porque a pessoa simplesmente não sabe lidar, sabe que não está fazendo bem, mas não sabemos muitas vezes como fazer. E isso é só uma observação que eu percebo em vários outros artistas, esse mesmo lugar de dificuldade. Acontece muito eu não sei se seria uma omissão, mas acontece muito. O que não foi o caso desse trabalho que a gente tentou. A gente se juntou, fez reunião, chamou os Isso. chefes e tentou falar, tentou conversar. Teve gente que chorou no dia dessa reunião. Tinha até uma galera que estava lá também, que estava aqui nos comentários, mas não estava nos comentários. Acho que entrou, mas saiu. E que, assim, foi bem complicado. A gente tentou mudar o quadro, mas realmente ela era meio que era uma parada cultural. Eles não abrem mão daquilo. Para eles, a gente é folgado e, tipo, a gente não gosta de trabalhar. E é isso. Mas para eles é tudo certo você trabalhar 24 horas por dia. Então, Mari, mas aqui também no Brasil acontece também da gente ter essa dificuldade de comunicação, porque o outro também acha que por fato de estar pagando, de fato de estar lhe contratando, a outra pessoa pode fazer o que ela bem, o contratante pode fazer o que ele bem entender. Então é interessante a gente... O que eu vejo muito acontecendo com relação a isso também aqui por exemplo, vou contar uma situação que aconteceu comigo. Sim. Eu trabalhei com uma artista que é famosa, é renomada, tipo, é uma artista de nome no Brasil. E eu fiquei com quase 4 meses de atraso de cachê dessa artista. E aí eu comecei a bater de frente. E aí tinha gente que falava, não, mas não faz isso, espera que vai pagar, não sei o quê. Espera para você não perder essa oportunidade, porque é uma artista de nome, que não sei o quê, e não sei o que lá. Só que eu falei, gente, não dá. Se você ficar assim, se você não bater de frente, se você não se posicionar, as pessoas vão continuar fazendo. Então, assim, eu tive que me posicionar bastante. Eu cheguei a juntar tudo para entrar na justiça contra ela, porque já eram mais de 4 meses sem receber por um trabalho que eu estava fazendo e que era para ter sido pago. Feito, pagou. Então, eu já estava 4 meses sem receber.
E aí eu tive que me posicionar, mas sem medo. Eu achei até que nunca mais eu ia trabalhar com essa artista, mas aí passou um tempo e aí me chamaram de novo, e aí eu fui de novo. Mas assim, aconteceram várias coisas nesse sentido. Teve uma outra situação com essa mesma artista, que eu tenho trabalhos fixos, por exemplo, eu tenho trabalho fixo com a Xuxa. Meu trabalho fixo com a Xuxa é aquilo ali, é um compromisso. O dia de ensaio com a Xuxa é dia de ensaio com a Xuxa. Eu não posso abrir mão, eu tô sendo paga pra estar ali e tal, tudo mais. E aí essa outra artista me botaram num show, me perguntaram, me questionaram, ah, você pode fazer show no dia tal? Eu falei, posso. E aí no dia seguinte eu tinha um ensaio da outra artista, da Xuxa no caso. E aí falaram, olha, tem show nesse dia? Eu falei, ok, nesse dia eu posso, tá tudo certo. E aí a pessoa, a produção, sem me avisar, comprou passagem para esse show que eu já tinha combinado e comprou para mais 2 dias as passagens para fazer show mais 3 dias, né? Vamos dizer assim. E calhou de um desses dias eles terem comprado passagem Você não ser sai o da dia de Xuxa. um ensaio que eu já tinha. De um ensaio que eu já tinha. E aí criou aquela situação. Ah, você não pode ver lá com eles se você não pode deixar de ir pro ensaio para você fazer o show. Poxa, são 3 shows. Aliás, iam ser 5, se eu não me engano. Ia ser um num dia e 2 em cada. Poxa, são 5 shows. Será que você não pode falar? Já compraram sua passagem? Eu falei, gente, não me consultaram antes de comprar essa passagem. Eu estava certa pro primeiro show, que era o que tinham combinado comigo. Não os outros. E aí, enfim, eu poderia ter aberto mão, poderia ter conversado com o pessoal da Xuxa, tipo, olha, vou ter o show, não sei o quê, me botaram. Podia ter feito isso, tipo, abrir mão de um ensaio para fazer 5 shows. Só que eu falei, não, isso não tá certo, porque não me perguntaram, não me perguntaram a minha disponibilidade. E se eu deixar isso acontecer, vão fazer outras vezes. E aí aconteceu essa situação, que eu falei que não ia e tudo mais. E aí ficou toda aquela coisa do pessoal ter ficado com raiva de mim, né? De não ter ido para esses shows, que eles já tinham comprado passagem, que eles levaram, vamos dizer assim, um prejuízo. Mas assim, se eu não tivesse me posicionado, sabe? E não é porque é artista tal, não sei o quê, você nunca mais vai ter a oportunidade de trabalhar com ela. Não quero saber, eu quero saber tipo, de me respeitarem como artista e como pessoa, sabe? E assim, eu percebo na sua fala, porque assim, eu tenho que pontuar também aqui, né? Que eu vejo que é muito coerente, porque voltando lá no início, para quem não estava no início, a Mari falou uma coisa que é muito importante. Ela disse que pode ser pequeno, mas é muito simbólico para mim. Ela disse que ela, e não combinamos isso, não falamos nada sobre isso anteriormente, mas é preciso frisar. A Mari falou que ela comprou um pacote de aulas de jazz pela internet. Olha só, o quanto de coisas estão sendo disponibilizadas de graça e ela escolheu fazer isso. E de repente ela vem frisando a importância de levarem a sério o trabalho dela. Então tem toda uma coerência que acredito que a gente precisa, por exemplo, bater o pé, mas com respeito, sabe? Como ela está trazendo para a gente, porque a dança, ela, quando a gente vê, e isso é muito nítido, quando nós vemos um artista, quando nós vemos um clipe, um programa de TV que tem ali uma pessoa dançando, a gente consegue ter muito mais conexão, temos mais desejo de estar assistindo. Então isso tudo faz com que a dança seja muito importante. E aí cabe a nós, artistas desta área, aprendermos a lidar, aprendermos a nos colocar, porque falar os nossos direitos não é chegar assim, olha aqui. Não, tipo, você saber como que é o seu posicionamento como artista ali naquele momento, que também tem outras áreas. Aquela pessoa que está também ali te contratando, ela também tem um trabalho dela e que está fazendo ali o papel para gerir aquele processo todo. Às vezes, e o que a Mariana tá falando sobre essa artista, ela não está dizendo sobre a artista, está falando só para indicar o acontecimento, que muitas vezes, não, a Mariana está falando da artista. Às vezes a artista nem está sabendo o que está acontecendo. Então, é só para frisar isso, porque a gente está aqui querendo abrir o campo para vocês conhecerem de fato como é esse meio da dança.
né, voltada para o show, ela não tem como falar de outra coisa que não seja ela, para que essa referência seja mais verídica e sincera para passar aí para vocês. Vamos ler aqui um pouquinho do que as pessoas estão dizendo. Vamos ver. Até eu perdi aqui. A gente ficou tão inteirado aqui conversando. É. Desculpa aí, pessoal, mas vamos ler aqui. Podemos agregar uns outros. Essa ideia. A Maíra colocou: essa ideia de hierarquia na arte não faz sentido. Arte é um todo, é um conjunto. Total. Concordo totalmente com você, Maíra. O Alan Marcelino colocou: meu amor todinho. Ele era um dos que estavam comigo em Hong Kong. E foi um dos que mais se posicionou lá na época. Bateu de frente, falou que não estava certo aquilo, que a gente estava se lesionando. Ele foi incrível lá. Ele foi incrível nessa questão de se posicionar. Então, Alan, coraçãozinho para você. A Paty colocou: isso aí, pessoal, tem que saber a realidade. Sim, a realidade e com alta responsabilidade, como eu aqui falei sobre a artista no qual a Mari está se referindo, tá bom? A Luar, tá, ela colocou aqui, ok. O André Matheus, oficial, colocou: realidade é tudo. O Alan, novamente, tô aqui. A Paty colocou: é linha de produção para eles. Sim, a gente precisa colocar. Esse que é o mais importante nesse sentido. Vamos ver. A Luana, né, colocou: agiram de má fé, mas fazem isso justamente porque muita gente se cala. Sim. De Infelizmente, fato. nós profissionais da dança somos e fomos construídos para aceitar estar abaixo nessa hierarquia, o que é muito injusto. Sim, Luana, é injusto para qualquer um que esteja abaixo de alguma hierarquia. É preciso que a gente saiba se colocar e ainda assim não manter esse movimento, mas, como disse, de maneira respeitosa e ainda com estudar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre essas áreas de empreendedorismo, sobre essa parte de negócios, porque a gente precisa se Sim, colocar de uma maneira muito mais do que só falar assim: isso aqui eu não concordo. Não concorda por quê? Tá é bom? Isso aqui verdade. tá certo? E o Genilson foi um dos convidados aqui que falou na nossa live, cujo tema foi dança e Exu. Beijo, Genilson. Ele colocou aqui: a gente que é das artes, que sempre precisa se flexionar e se contorcer, temos que nos valorizar enquanto profissionais. Parabéns por seu posicionamento. Grande Genilson. É E isso. a Maíra colocou: o meio artístico, além de treino e inspiração, é logística e administração também. Yes! Bingo! E a Luana colocou: isso é um trabalho que deve ser valorizado como qualquer outro. E aí a gente vai Exatamente. rodando para essa relação do autônomo e como a gente precisa saber também desses lugares para ter um posicionamento de fato eficaz, né? E não apenas rebelde, que a gente sabe que tá errado, mas precisamos ter essa ferramenta para comunicar com o outro com mais Exatamente. eficácia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente das suas anotações? Bom, deixe-me ver. Eu até peguei algumas coisas assim Uhum. com relação ao que a minha orientadora. Gente, deixa eu falar um fato muito louco, né, que a gente estava conversando mais cedo. Eu estou começando meu TCC do TCC. bacharelado em dança. E justamente essa semana eu conversei com a minha. Na verdade, a minha orientadora veio conversar comigo sobre isso. E o tema que a gente, né, se propôs a começar a iniciar foi justamente essa relação da formação do bacharelado com o mercado de shows. E foi justamente esse o tema da live de hoje. Então, a Luana rindo. Então, tem
tudo a ver, tudo que a gente está falando aqui agora tem tudo a ver com o que eu vou trazer no meu TCC. E uma das coisas que a Alice, Maria Alice Mota, que fez a live ontem aqui, que ela citou, ela me fez algumas perguntas para eu começar a escrever sobre, começar a pesquisar sobre, começar a anotar. Ela me perguntou sobre as dificuldades. Oi. Fala um pouquinho, o que é preciso fazer para construir um TCC em dança no curso de bacharelado na UFRJ? Olha, Só para as pessoas saberem bem rapidamente. com relação a quê? A parte escrita e a parte E a prática. parte prática. Uhum. Temos a parte escrita, né? O TCC é a parte escrita normalmente, como todo mundo faz. E temos a parte prática, que pode ser em forma de um espetáculo, né? Ao vivo, todo mundo vendo, ou videodança. Sim, então a gente tem essas duas opções aí. Eu provavelmente vou fazer um espetáculo, porque né? Não faz muito sentido para mim falar sobre show sem fazer um show. Então, eu tô indo bem por esse caminho mesmo, pretendo ir por esse caminho. Mas é isso. Então, ela tinha me perguntado sobre as dificuldades, então, bem resumidamente, foi mais ou menos o que a gente já falou aqui. Tem a dificuldade com relação a... Eu já tive com relação à locomoção, com relação a pagamento, com relação a cachê, com relação até mesmo a machismo, a preconceito dentro mesmo da dança, por trabalhar muito com funk, que é uma coisa que é muito mal vista ainda, infelizmente. Muita gente critica muito, assim, e não de uma forma construtiva. As facilidades também, ela me perguntou sobre o que eu achei que foi fácil, assim, não necessariamente fácil, mas uma coisa com relação... Uma coisa que é muito fato, assim, desde que eu comecei a trabalhar, é que desde o início eu tracei um perfil para mim, que é o perfil ruiva. Então, isso é uma coisa que em muitos trabalhos me facilitou, porque era um perfil muito específico que as pessoas queriam e eu sempre sempre tive inserida nesses perfis, então essa foi uma facilidade muito grande que eu tive. Outra dificuldade com relação à pressão estética, que às vezes a gente, por mais que eu seja magra, por mais que eu seja branca, rola às vezes uma pressão estética, porque, por exemplo, para trabalho de televisão, eles querem o perfil da barriga chapada e da pessoa muito magra. Então, às vezes, eu, mesmo sendo magra, não me encaixava nesse perfil. Porque rola essa pressão estética também. Não pode ter uma barriguinha, não pode ter uma celulite aparecendo. Então, rola muito isso também, essa questão. De, às vezes, nem eu, que sou padrão, que sou branca, que sou magra, não entra também. Às vezes não rola. Nem pra mim. Imagina para as outras pessoas, né? As pessoas que são gordas ou que são mais baixas ou mais altas ou enfim, existe muito isso também, essa questão do perfil. Deixa eu ver mais o que. Outra coisa que ela tinha me perguntado sobre contrato. Se existem contratos nos trabalhos. De todos os trabalhos que eu fiz até hoje, se eu contar 3 que tiveram contrato, foi muito. Que é uma coisa que deveria ter em todos, né? Porque é uma coisa que acaba nos resguardando, acaba botando isso de uma forma até mais profissional mesmo. É uma forma de se resguardar, mas é uma coisa que é quase inexistente nesse meio. Quase inexistente. Não existe contrato, não existe carteira assinada. Até tem, mas é muito raro acontecer. Muito, muito raro mesmo, com relação à parte de show. Né? Enfim. E é mais ou menos isso. Assim, eu anotei bem por alto aqui algumas coisas. Deixa eu ver, com relação a clipe, bom, é mais ou menos se você lembrar de mais alguma coisa que você queira que eu fale. A gente está se encaminhando para os últimos 5 minutos. Meu Deus! Passa muito rápido. Muito rápido. E eu
estou muito feliz assim com esse bate-papo, porque a gente está cada vez mais consumindo, como havia dito anteriormente, sobre estar assistindo muitos vídeos no YouTube de artistas, cantores, né, e percebendo o quanto se tem desse mercado com a dança nesses lugares dos shows, dos videoclipes ou videoclipes. Videoclipes. Vê aqui, pessoal, pesquisa aí e manda para mim qual que é o meu certo, tá bom? E cada vez mais a gente precisa, né, ter mais ferramentas para nos colocarmos como profissionais, isso está bem nítido. Eu vou falar aqui rapidamente o que eu senti na live de hoje. Tem uma pergunta aqui do Genilson para a gente poder conseguir encerrar antes que o Instagram corte a gente, sabe? O Genilson Leite colocou: você administra sua carreira ou tem alguém que te auxilia? Boa pergunta. Eu e eu. Uhum. Obviamente que eu sempre tive muito apoio das pessoas ao redor, mas assim, é tudo comigo. Uhum. Eu E em aí, frente. reforça esses aprendizados com as áreas das finanças, da autogestão, Sim, enfim. Para quem quiser, o Sebrae tem bastante cursos assim, tá? Então já vou sim. o FGV também, que tem cursos online gratuitos. Coloca lá no Google, cursos gratuitos. Tem no, É, tem no uhum. meu destaque do Instagram esses cursos que eu botei lá, dicas de cursos. Eu botei do Sebrae, botei do FGV e botei mais alguns outros também. Tá lá no meus destaques. Ó, a gente está muito conectado, que doideira! Meu Tá Deus! tudo lá no meu Que perfil. isso? Que isso? Olha, então, ó, gratidão, Mari, por ter aceitado o convite. A gente está indo para a reta final, então preciso encerrar aqui dignamente, com todo o carinho que eu estou sentindo aqui de poder contribuir para as pessoas esse ramo que como eu falei lá no início, né? Eu iniciei a minha carreira na arte cantando, fazendo shows em vários lugares, foi muitos lugares, muitos lugares. Eu fazia com a minha irmã em vários lugares, cantávamos Sandy Júnior, que era o repertório principal, dançávamos, tínhamos bailarinas, era muito legal e víamos o quanto esse trabalho era difícil. E era lá no início dos anos 2000. Imagine hoje em dia como as coisas mudaram e estou muito feliz de poder aqui, de fato, depois desses anos todos, trazer de uma maneira mais madura e você trazendo com tanta honestidade, também responsabilidade e coerência a sua fala sobre dança e show. Eu que agradeço, Júlio. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa antes de começar a Eu live. Eu também. falei, meu Deus do céu! Eu fiquei um pouco nervosa, assim, porque pra mim, enfim, muito obrigada. Eu te agradeço muito e tomara que a gente consiga, depois, numa próxima oportunidade, também voltar a estar falando sobre isso. Muito obrigada de novo, muito obrigada mesmo. E é isso. Deixa eu ver aqui. A Miriam, que também foi uma das convidadas, que falou sobre Cuba. Maravilhosa. O tema foi Dança, Brasil e Cuba. Pessoal, todas essas lives que eu estou dizendo está lá no meu IGVT. Inclusive, essa vai estar também lá. Ela colocou, muito boa essas lives do Júlio. Parabéns pela iniciativa. Beijo, Miriam! Muito bom. E o Luiz Felipe Brasil colocou, Mariana, sabe dizer sobre a página do sorteio o que Oh, meu houve? Deus. Me chama no privado, que isso não é assunto para live. Yes, exatamente. Mas tem uma coisinha que não é do privado, pessoal. Vai lá na página, no perfil da Mariana, tem várias coisas interessantes, inclusive essa dos cursos gratuitos para gente, como Tá tudo artista, lá. ter. Cara, a gente tem muitos recursos na internet que a gente consegue crescer cada vez mais e termos essas ferramentas, como eu disse, porque a dança show nada mais é do que uma vertente da dança e que também precisa ser valorizado, enquanto eu, profissional da dança contemporânea, não posso excluir ou deixar abaixo de mim alguém que dança num show de um artista. Não, não sou o melhor ou pior, estou junto nessa categoria, e assim como outros artistas da música, artes plásticas, enfim, fotografia, assim como um todo. 30 segundos para você. Um beijo.
Não tem mais o que falar, já foi aqui. Amanhã vamos ter mais uma live cujo tema será dança e periferia com a querida Maiara Uau. de Assis. Pessoal, vai ser maravilhoso. De verdade, não perca. 19 horas.